Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a luta contra o pecado. Nós vemos lá em 1 João capítulo 5, um texto bem completo que fala sobre isso. E nós vamos ver algumas coisas que podemos aprender nesse texto. Nós vamos falar principalmente sobre o versículo 18, onde nós lemos lá que sabemos que os que são nascidos de Deus não vivem no pecado, porque o Filho vos protege e o maligno não lhe toca. Nós sabemos que nessa luta no mundo espiritual, nós não somos o alvo principal, apesar do inimigo atacar nossas vidas, tentando nos fazer pecar, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e esse mundo então é um mundo tenebroso, e somos atacados diariamente, mas nós sabemos que na realidade a luta do inimigo é tentar atingir o coração de Deus. Quando ele nos ataca como criação de Deus, ele tenta nos destruir porque sabe que Deus se importa conosco. Sabemos disso quando nós lemos, por exemplo, quando Josafá enfrentou uma batalha lá no Antigo Testamento e o inimigo afrontou o Deus de Israel. Ele então disse, o profeta disse a Josafá: essa peleja não é sua, senão do Senhor. E nós lemos aqui também nesse texto que o Filho nos protege. O Filho é Jesus. Aqueles que são nascidos de Deus têm a proteção de Jesus, porque Jesus sabe da intenção do maligno. E nós estamos aqui nesse mundo, peregrinos nessa terra, lutando contra o pecado, mas estamos protegidos pelo Senhor, porque nós nascemos de novo, nós recebemos a Cristo como Senhor em nossas vidas, passamos pela experiência do novo nascimento e agora temos a presença de Deus em nossas vidas por causa de Jesus. E essa presença de Jesus em nossas vidas impede que o maligno nos toque, impede que o maligno nos faça viver no pecado. Isso significa que nós não pecamos? De jeito nenhum. Infelizmente, a palavra do Senhor diz que nós estamos num corpo corruptível, estamos numa batalha constantemente na luta da carne contra o espírito. E infelizmente, por alguns momentos, nós pecamos, mas reconhecemos que o pecado na vida da pessoa que realmente nasceu de novo, ele não é algo que acontece e que gera um comodismo na vida do cristão. O cristão, ele se incomoda com o seu pecado. E ele não assume para si uma vida pecaminosa, porque o que nós lemos aqui é que aqueles que são nascidos de Deus não vivem no pecado. Por exemplo, uma pessoa adúltera, um filho de Deus, estou falando aqui de pessoas que nasceram de novo de verdade. Ele não vai continuar na adultério. Se ele era adúltero, ele não vai mais continuar sendo um adúltero. Ele vai abandonar aquela prática. Isso significa que ele não vai cometer outros erros, que ele não vai cometer outros pecados? Não, não significa isso. Mas ele não vai mais viver naquela prática daquele pecado contínuo na vida dele. Ele passou por uma experiência, como eu disse, do novo nascimento, e agora a sua mente foi transformada, o seu espírito foi transformado, e agora ele está numa nova vida. E Cristo o protege, e o maligno não lhe toca. O maligno não faz com que ele viva no pecado novamente, porque nós sabemos que a graça do Senhor está sobre nossas vidas. Há um texto lá em Malaquias que nós lemos, se não me engano, no capítulo 3, versículo 18, que outra vez verá a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não. Então nós vemos que, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós vemos que há uma diferença entre aqueles que realmente passaram por essa experiência do novo nascimento, que se converteram a Cristo, e também no Antigo, nós encontramos isso. Há uma diferença sim, há uma diferença de comportamento, como nós vemos aqui, aqueles que nasceram de novo, eles não vivem no pecado. Quando nós vemos uma pessoa confortável com o seu pecado, há ali um indício de que não houve um novo nascimento. Isso significa que ela não pode ser salva se ela se converter, passar pelo processo de metanoia, mudança de mente, passar pelo processo do novo nascimento, receber a Senhor como seu Senhor e Salvador e receber o Espírito Santo que o guiará em novidade de vida, ele pode ser salvo. Mas aquele que vive no pecado, infelizmente, nós sabemos que esse sofrerá o dano da segunda morte, segundo a Bíblia nos fala. Há um exemplo muito interessante lá no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 17, 18 e 19, fala também de duas pessoas que nós queremos aqui ilustrar essa verdade. Nós sabemos que o reino de Israel, em determinado momento, foi dividido, então ficou o reino norte e o reino sul, o povo de Israel e o povo de Judá. Em um determinado momento, houve dois reis. Em Israel reinava o rei Oséias, e em Judá
reinava o rei Ezequias. A Bíblia diz que Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando fala do rei Ezequias, fala que ele fez o que era agradável, fala que ele realmente se apegou ao Senhor, fazia o que era justo diante dos olhos do Senhor. E interessante que diz que ele se apegou ao Senhor. E veja bem que existia uma nação na época, uma nação extremamente violenta, que se levantou contra as nações daquele tempo e conquistou várias nações. E, inclusive, quando se levantou contra o reino de Israel, onde Oséias reinava, aquele que fazia o que era desagradável aos olhos do Senhor, inclusive permitindo idolatria no meio do povo de Israel, a Bíblia diz que o rei da Assíria foi lá e conquistou Israel, fez deles escravos da Síria. No entanto, quando nós lemos mais à frente, quando esse mesmo povo se levantou contra a nação de Judá, onde quem reinava era Ezequias, a palavra do Senhor diz que Ezequias foi falar com o Senhor, ele proclamou um jejum e foi buscar o Senhor. Como nós dissemos, ele se apegou ao Senhor, ele confiava em Deus e ele fazia o que era agradável, ele fez totalmente o inverso do que o rei Oséias fez, inclusive tirando os altares dos deuses falsos que havia em Judá e colocando ali a adoração somente ao Senhor. Então a Bíblia diz que esse rei da Síria se levantou contra também Judá e ainda questionou: os deuses das outras nações não foram capazes de livrá-los. Você acha que o seu Deus será capaz de te livrar? Então a palavra do Senhor diz que o Senhor disse a Ezequias: esse homem não está afrontando você, está afrontando a mim. Fique tranquilo, eu vou me levantar contra ele. E a Bíblia diz que o rei da Síria foi envergonhado quando se levantou contra a nação de Judá. Nós sabemos que a diferença que existia ali era exatamente isso. Alguém que confiava no Senhor, que se apegou ao Senhor, e o mesmo inimigo não o venceu, enquanto que na nação de Israel havia um rei corrupto, um rei que permitiu a idolatria, que fez o que era desagradável aos olhos do Senhor, que na nossa ilustração no Novo Testamento aqui podemos dizer que o rei Oséias não passou pelo novo nascimento e o rei Ezequias passou pelo novo nascimento, e o Senhor deu livramento ao rei Ezequias e à nação de Judá. Aquele mesmo povo enfrentou dois povos diferentes, e um povo eles venceram e o outro eles perderam. Perderam porque a luta que eles travaram era contra alguém que o Senhor protegia. E como nós sabemos e lemos aqui em 1 João capítulo 5, versículo 18, aqueles que são nascidos de Deus não vivem no pecado e o maligno não lhe toca. O inimigo não tem autoridade para tocar na minha vida, na sua vida, ele não tem autoridade para nos dominar, ele não tem autoridade para nos dominar através do pecado, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele nos protege. Para isso temos que fazer o que a Bíblia nos ensina. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que passaram pelo processo de conversão, se arrependeram de seus pecados, esses sim estão debaixo da proteção do Filho de Deus. E o maligno realmente não lhe toca. O pecado não nos domina. E nós temos que crer nessa verdade, porque essa é a verdade que nós encontramos em todo o texto bíblico. Aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, estão debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Que em nome de Jesus, que age em nossas vidas esse novo nascimento, esse processo de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de conduta, e que assim possamos estar debaixo da proteção do Senhor, assim como estava Ezequias debaixo da guarda do Senhor. E quando o inimigo se levantou, a Bíblia diz que o povo de Judá não precisou colocar a mão em espada nenhuma, porque o Senhor pelejou por eles. Amém? Eu gostaria de orar para que isso se tornasse verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, esse que nós aprendemos aqui que nos protege, nós oramos ao Senhor, reconhecemos sim, ó Pai, que muitas vezes erramos, mas, Senhor, o desejo do nosso coração é não errar contra o Senhor, porque nós passamos por um processo de novo nascimento, uma mudança de mente, e o nosso espírito agora foi vivificado pelo Senhor, não estamos mais mortos em nossos delitos, entregue às paixões e concupiscências desse mundo caído, mas infelizmente, ó Pai, num corpo corruptivo, que infelizmente nos conduz a uma batalha contínua, mas nós estamos debaixo da guarda do Senhor. Nós estamos nessa batalha e estamos certos da vitória. Assim como Paulo disse, se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Nós certamente seremos vencedores, ó Pai, assim como Ezequias foi naquele tempo, porque se apegou ao Senhor. E nós desejamos, ó Pai, profundamente, esse é o desejo do meu coração, que seja o desejo do coração de cada um que me ouve, se apegar ao Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, possamos crer na Tua palavra, que diz que o maligno não nos toca, porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos protege. Estamos debaixo da guarda do Senhor, porque o Senhor sabe, Deus, que nós estamos aqui nessa terra peregrinando, ó Pai, no mundo caído, mas estamos sim debaixo da proteção, da guarda do Senhor, debaixo da sua graça, do seu amor, e que assim possamos, ó Pai, prosseguir a nossa jornada, que o Senhor enche o nosso coração, Pai, primeiramente de arrependimento, depois de confiança e fé e certeza que certamente o maligno não nos toca. Não importa, Pai, o quanto ele tem tocado em outras pessoas que não se apegam ao Senhor, que desagradam o coração do Senhor, mas aqueles que estão na tua presença certamente estão debaixo da guarda poderosa do Senhor. E como dissemos aqui na tua palavra, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós cremos nisso, nos apropriamos dessa verdade e buscamos a cada dia viver diante da tua face, diante dos seus preceitos, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, que você possa desfrutar dessa verdade, de estar debaixo da proteção do Filho, que o maligno não lhe toque, que você creia nisso e viva de acordo com os preceitos de Deus, assim como Ezequias, que fazia o que era justo e reto aos olhos do Senhor e que se apegou ao Senhor. E assim, certamente, essa promessa que nós encontramos aqui em 1 João 5,18 se cumprirá sobre a sua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode nos ajudar no nosso canal, deixando seu joinha, um comentário. Também você que não é inscrito, se inscreva. De certa forma você vai estar ajudando aí o canal a crescer. Amém? Deus abençoe.